Tá aqui o Felipe Sabará, grande empresário, articulador aí da campanha do Flávio Bolsonaro, o secretário aí do Tarcísio. Tudo bom, Sabará? Obrigado pela honrosa presença aqui no nosso programa. Muito bacana participar. Como é que tá a campanha? Tá boa, pô. Vamos vencer essa campanha aí. Já estamos ganhando do Lula no segundo turno, né? Agora é só Pegaram. trabalhar e correr. Eu gostei do hit, eu gostei do jingle antecipado, hein? O Murilo Couto foi fazer a brincadeira, cara, e já fez um baita jingle aí, cara. Pô, tá na boca do povo já, né? Vai dar Já certo. tá na boca do povo. Flávio O Bolsonaro homem, presidente. o homem despontou, né, Sabará? Vai dar certo. A gente precisa trabalhar, né? Não existe vitória ganha fácil. O PT tá no poder, tá com a máquina na mão. A gente sabe como é que o PT trabalha. Mas também, por outro lado, o brasileiro não aguenta mais 4 anos de PT, em hipótese alguma. Acho que nenhum segmento do Brasil quer mais isso. A gente está vendo o crescimento do Nordeste, da intenção de voto do Flávio, e vamos vencer. Muito bom, muito bom. Parabéns pelo trabalho. Eu sei que você está fazendo toda a articulação, você que vai tocar o marketing da campanha. Provavelmente não, né? A gente está fazendo aqui um trabalho mais de articulação com o mercado, enfim, com a Faria Lima, o mercado, os empresários. Mas a campanha está se profissionalizando. A gente tem agora o senador Rogério Marinho como o coordenador geral da campanha, que é uma pessoa extremamente capacitada. E, enfim, o que o Flávio precisar, o que o Rogério Marinho precisar da gente, a gente está aqui 100% para continuar fazendo um trabalho e eleger o Flávio Bolsonaro presidente e livrar o Brasil de se tornar a Venezuela. A gente já estava nesse caminho, já está nesse caminho, mas vai dar certo. Depende do nosso trabalho, do apoio de todos. O Fred Rodrigues está aqui conosco. Boa noite, Fred. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Estão me escutando bem aí? Tudo certo? Tá ótimo, tá ótimo. Obrigado, Tô conversando tá aqui. com vocês. E mandar uma boa noite para nossa audiência. Afinal de contas, é para eles que a gente faz isso aqui. Deus abençoe, vamos embora. É isso aí. Eu tô aproveitando aqui, já fazendo uma pequena entrevista aqui com o Sabará, que está muito próximo aí do Flávio nessa campanha. Agora, não foi fácil articular lá com a Faria Lima, cara, porque eles bateram na tecla, né? Eles queriam de qualquer forma empurrar goela abaixo que um candidato, entre aspas, moderado, mas eles viram que o Flávio tem esse trânsito, né? Tanto no Centrão, ele é realmente um cara ponderado, tem uma vida pública extensa. A gente sabe que você fez esse trabalho de conseguir mudar essa percepção da Faria Lima, né, Sabará? Isso não foi fácil, não, cara. A gente acompanhava aqui sempre a tentativa de colocarem outros nomes aí paralelamente, né? Mas eu acho que você fez esse trabalho de conseguir colocar o Flávio aí na cara do gol para mostrar que ele é esse cara e que ele tem pancho político para, de certa forma, agradar, entre aspas, o mercado, né? Bom, na verdade, o mercado, ele não tem preferidos, vamos dizer assim, porque a pessoa A, B, C é mais bonita, menos bonita, enfim, a voz mais bonita, menos bonita. O mercado, na verdade, está esperando principalmente equilíbrio fiscal. O que a gente tem visto é um gasto desenfreado do governo do PT, o Lula, e aí, obviamente, aumento de impostos constante para segurar o sustento dessa máquina inflada, enfim, colocando o povo de joelhos, né, com tantas taxas, tarifas e impostos. Assim, acho que a gente nunca tinha visto nos últimos tempos tantos impostos colocados em tão pouco tempo. O famoso Taxade, ministro da taxa, foi colocado para isso, inclusive, para arrecadar para a máquina. Quase 40 ministérios, o que é um absurdo. A gente saiu de pouco mais de 20 ministérios com o governo Bolsonaro para quase 40. Além disso, as estatais inchadas e pasmem. Essa semana a gente teve a reunião
com um dos indicados do Haddad para diretor do Banco Central, e ele, em uma reunião aí com a Faria Lima, colocou um conceito que eu confesso que eu não conhecia ainda. Ele chamou de expansão fiscal. O que é a tal da expansão fiscal? É gastar mesmo. E ele colocou isso como uma forma de praticar a tal da justiça social. Então, o PT é isso. O PT ele arranca o couro do povo e promete ao mesmo tempo que vai fazer o bem para o povo. Mas quem está pagando a conta, inclusive, são os mais pobres, né? Os mais pobres que eles dizem beneficiar. E o mercado financeiro, a Faria Lima, como é colocado aqui, quer saber o seguinte: vai ser possível, e algum candidato vai trabalhar para trazer um equilíbrio fiscal, ou seja, gastar menos do que arrecada? A gente vai conseguir controlar, né, e diminuir esses juros que ninguém suporta mais? No varejo, o juro está passando de 40%, o cartão de crédito passa de 100%, né, no mercado de investimento está ali entre 30%, 20%, 30%, ou seja, a inadimplência de quem pega dinheiro emprestado já é uma realidade, e o mercado quer saber o seguinte: quem é o candidato que vai trazer esse equilíbrio fiscal, esse controle de gastos, para que o Brasil possa respirar e que a taxa de juros caia e a economia real volte a ser alimentada e oxigenada. Para lembrar, o primeiro ano, o segundo ano, até o segundo ano ali do governo Bolsonaro, a taxa de juros estava em 2%. Paulo Guedes é ministro da Economia. Agora ele está em 15%. Então, basicamente o que aconteceu foi a gente conversar, demonstrar que o Flávio realmente é um candidato viável, é uma pessoa que vai até o fim na campanha, que era uma outra dúvida. A pessoa começou uma fofocaiada de não, isso é um balão de ensaio, e foi muito interessante a gente perceber que, na verdade, o que o mercado estava buscando é um candidato viável. E o candidato mais viável é o candidato que tem o sobrenome Bolsonaro. Já chega nessa pré-campanha no segundo turno, né? Isso não está acontecendo com nenhum outro candidato que se coloca à direita ou se coloca na centro-direita. Nenhum outro candidato já garante uma presença no segundo turno, que é o que está acontecendo com Flávio Bolsonaro logo desde o começo. E em mais de 3 pesquisas sérias, pesquisas que são confiáveis, em mais de 3 pesquisas já está vencendo o Lula, inclusive, no segundo turno. Então, a gente está muito animado. O que a gente precisa é que o povo participe mais. Essa música que você mencionou aí, do meu amigo Flávio, já colou na boca do povo, já tem gente cantando bastante. Pegou. Aliás, foi engraçado, hoje um jornalista me procurou e falou: olha, você viu isso? Alguém entrou no Twitter do Flávio e errou uma postagem aqui, que tinha uma postagem do Flávio no Muro das Lamentações, lá com a mão dele no muro, e estava escrito meu amigo Flávio de Kippá, né? Que é aquela cobertura que os judeus usam na cabeça. E aí eu mandei para ele o Trending Topics do Twitter, que estava em primeiro, e que era o Trending Topics, meu amigo Flávio. Então, já está na boca do povo, vamos trabalhar e vamos eleger Flávio Bolsonaro presidente. Muito bom que as coisas estão dando certo, a gente está vendo uma luz no fim do túnel. Então, aproveitar o Fred Rodrigues, Fred, nessa mini entrevista, antes da gente começar a girar as notícias, você tem alguma curiosidade aí em relação a essa pré-campanha do Flávio Bolsonaro, no que diz respeito ao Felipe Sabará, aí, que inclusive inventou o Pablo Marçal na política, hein? Isso eu devo dizer aqui, hein? É pretensão demais, hein? É pretensão demais. Mas, Pablo é meu amigo, a gente teve na campanha. Acho que a turma gostou da campanha. Tem gente que até hoje me fala, puta, que saudade daquela campanha. Eu adorava assistir aqueles debates, adorava o Pablo Marçal distribuindo pancadaria com os jornalistas da grande mídia mentirosa. E, enfim, acho que a turma gostou bastante da campanha. Vai lá, Fred. Obrigado, Emily. Olha, eu acho que o Felipe explicou muito bem, né? Colocou muito bem como estão as negociações, as articulações, é o mais importante. Não sei se vocês sabem, eu sou vice-presidente do PL estadual aqui de Goiás, então aqui foi um dos primeiros lugares que o Flávio Bolsonaro veio, assim que ele anunciou a candidatura, uma semana depois.
E a gente costuma dizer que Goiás é um termômetro muito bom para o candidato da direita, né? Porque aqui é um estado majoritariamente, o PT nunca fez governador aqui, para vocês terem uma ideia. A capital, eles não fazem prefeito há mais de 20 anos, quase 30 anos. Então aqui é um termômetro muito bom, porque se você não for aceito aqui, meu amigo, aí você tá enrolado, você não é aceito em lugar nenhum, você pode achar outra coisa para fazer. E a gente saiu aqui nas ruas com ele, andando, e menos de uma semana depois dele anunciar a candidatura, já estava extremamente bem aceito, as pessoas reconhecendo, as pessoas apoiando, as pessoas, como o Felipe disse aí, né, a importância do sobrenome Bolsonaro, desse legado, que é uma grife política, a maior grife política do Brasil, é o maior, sem dúvida, o maior líder político que a gente já teve a oportunidade de presenciar, muito acima do Lula. É um líder político natural, ao contrário do Lula, que é um líder moldado pela elite esquerdista, né? Tipo, acharam um coitadinho lá, acharam um operário que nunca foi, para tentar ter essa cara, mas o Bolsonaro é um líder político natural. E ontem mesmo estava numa reunião, né, com o presidente Valdemar e o Rogério Marinho, e outro senador de outro partido, não vou falar qual para não ser deselegante, mas que de outro partido está querendo vir para o PL, e é justamente isso que a gente observa, né, Felipe? Como foi no Bolsonaro em 22, aquela janela partidária, onde a gente teve aquela avalanche de filiações do PL, porque todo mundo acreditava no projeto do presidente. Você quer estar dentro do partido cujo o titular, né, da chapa do executivo tem mais chance, porque você quer ter seu nome associado àquilo ali. E, claro, você já falou muito bem da Faria Lima e de como o pessoal percebe, mas acho que a gente podia lembrar que em questão de equilíbrio fiscal não tem comparação entre PT e Bolsonaro, né? Bolsonaro é um cara que conseguiu, a gente lembra muito bem, aumentar a arrecadação diminuindo impostos, e a Dilma, ou o PT, é aquela que conseguiu entregar 2 anos de PIB negativo sem que tivesse pandemia ou guerra. Coisa que nem na pandemia a gente fez, né? Na pandemia foi um ano de PIB negativo e no outro a gente já conseguiu colocar o PIB no positivo. Então, eu gostaria de saber, será que o pessoal consegue fazer, o pessoal que você conversa, os empresários, eles conseguem fazer essa análise mais aprofundada de comparar os históricos, ou eles realmente acham que o Flávio ainda é essa incógnita, mesmo tendo o histórico do Bolsonaro, onde ele possa se apoiar? Não, claro que tem pessoas e pessoas no mercado, né? Você tem pessoas no mercado que têm uma visão mais interesseira mesmo da história e faz parte, porque quando você tem um governo que coloca os juros altos, forçam os juros altos com gasto e com inflação crescente, impressão de dinheiro, né? Para os bancos no primeiro momento é positivo porque você ganha no spread, né? Você ganha na diferença, você empresta um dinheiro e recebe muito mais do que se o juro estiver baixo. Só que no médio e longo prazo isso acaba ficando muito ruim para todo mundo, porque a inadimplência explode, que é o que está acontecendo, né? Então os bancos acabam e os fundos, né? Quem empresta dinheiro num primeiro momento até ganha dinheiro, é o tal do famoso rentismo. Você deixa o dinheiro lá e recebe no mínimo 15% ao ano aí, do CDI, do CDB. Então, num primeiro momento, tem gente que pensa pequeno no mercado e que torce para ganhar os seus bônus em cima disso. Agora, quem realmente faz um racional mais amplo, ou seja, os grandes players da Faria Lima, aqueles que realmente pensam num mercado que ele obviamente, o banco vive de juros, não tem jeito, mas que aposta numa economia real pujante. É o caso do Paulo Guedes, por exemplo. Poxa, quando você tem uma economia real rodando com juros a 2%, o tanto de dinheiro que é mergulhado para a economia real, você se lembra o tanto de startups que estavam no Brasil ali em 2019, 2020, o tanto de investimento em inovação que a gente tinha no Brasil com os juros baixos, o pessoal se lembra disso, né? Gira muito mais recurso, muito mais gente colocando dinheiro para investir. Aliás, lembrando que a fuga de capital para fora do Brasil é histórica agora, ou seja, não é só o brasileiro que está deixando investir aqui, ele está colocando dinheiro para fora. E aí vem o PT falando que vai taxar os ricos, os super ricos. Agora estão chamando quem ganha acima de 5 mil de playboy, né? A própria Casa Civil lançou uma campanha aí chamando de playboy quem ganha mais de 5 mil reais. Ou seja, é um absurdo. E, obviamente, que o mercado está ligado nisso, né? Então,
E todo mundo se lembra do Lula, toda a campanha, pelo menos nas últimas campanhas do Haddad e a própria campanha dele, ele falando muito mal do mercado, falando que tem que desagradar o mercado mesmo, né? Ele fala gritando, né? E tem que desagradar o mercado, tem que desagradar o mercado. Então o mercado lembra disso, né? Então a gente não pode entrar 100% nessa história do mercado, claro, porque tem os seus interesses, mas o óbvio que precisa acontecer é o equilíbrio fiscal. Você não pode gastar mais do que você arrecada em hipótese alguma. E o PT é especialista em gastar demais e ter que arrecadar. Em cima disso, você lembrou muito bem, né, da famosa curva de Laffer no governo do Bolsonaro, quando o Paulo Guedes e a sua equipe diminuíram com o Bolsonaro os impostos e ao invés da arrecadação cair, ela aumentou, né? Ou seja, os programas sociais que o Bolsonaro fez e fez muito bem, como o Auxílio Brasil, né, que foi de R$600, foi pago com essa arrecadação que foi adquirida por meio da redução de impostos. Ou seja, precisamos ter Bolsonaro de volta. E esse Bolsonaro é o Flávio. É o equilíbrio, né? A curva de Laffer, ela é o equilíbrio entre o nível de arrecadação, o quão saudável é essa arrecadação ou não, né? Porque em determinado momento, se você arrecadar mais do que é saudável, a economia vai passar a ser 100% informal por uma questão de viabilidade, por uma questão de mínimo, né, do que a gente já trabalha aqui 150 dias por ano para pagar o Estado. Então a gente chega perto, a gente, claro, ultrapassa essa curva, né? Ela é a curva que deixa a arrecadação no máximo saudável, não é? Não sei se eu expliquei de forma clara. Além da inadimplência e do mercado informal, você tem empresas morrendo mesmo. É o recorde de pedidos de recuperação judicial da história do Brasil. Desde que existe este país que nós moramos, chamado Brasil, estamos no recorde de pedidos de recuperação judicial e de falências de empresas. Ou seja, você não tem como arrecadar de quem faliu. Então, o famoso carrapato ficou maior que o boi. Felipe, e é o PT especialista nisso. Não, é só porque você. E curiosamente, é o gráfico que eu tô com ele aberto aqui, né? E tava vendo a progressão. 2020, 1.179 empresas, né, declarando falência. 2021, 891. 2022, 833, né? Ou seja, anos ali próximo à questão da pandemia. E agora, em 2025, né, o último referencial que a gente tem do presidente Bolsonaro, 833 empresas declarando falência. E agora, em 2025, o número do Lula, 5.280, cara. É algo assim, não tem comparação o estrago que o PT consegue fazer no Brasil, por todos os dados efetivos, tudo que a gente pode comparar, o PT é muito pior para o Brasil que uma pandemia, cara. Isso é incrível. É um aumento de 600% aí nesses dados. Meu Deus do céu. O PT é a pandemia. A pandemia é o PT e o PT é a pandemia. Vamos ver, cara. Tem uma luz no fim do túnel aí. Vocês estão construindo aí um caminho. A gente fica aqui todos os dias tentando trazer otimismo pro povo. Mas eu vou começar hoje com uma notícia. A gente precisa construir isso. Né? Se a gente não construir isso juntos. Né? Eu sou voluntário nessa campanha. Eu estou ajudando o Flávio porque eu acredito no projeto. A missão que me foi dada aí de conversar com o mercado é uma missão totalmente por causa de um propósito mesmo. E como todos nós que não aguentamos mais esse caminho que o Brasil está seguindo, nós precisamos todos nos engajar. Então você que está assistindo, reposta os vídeos, é importante fazer isso, participar, comentar com os amigos, compartilhar as pesquisas. Se a gente não ativar a sociedade, não adianta só quem está perto da campanha fazer um trabalho, porque senão não dá certo. O povo vai ter que entrar